noite, meus irmãos. Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, gratos ao Senhor por essa oportunidade de podermos estar juntos, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. E sabemos que o Senhor é bom e que o Senhor tem cuidado de nós. Desde já queremos dar as boas-vindas para você que está chegando, que estará conosco nesse momento dessa live, mas lembrando que é a pregação da Palavra de Deus, a Palavra de Deus que vai estar sendo ministrada aos nossos corações. E desde já orando, para que o Espírito Santo faça essa obra em nós, em mim, que estarei pregando, em você que estará ouvindo, para que possamos ser alimentados e abençoados pelo Senhor, no poder do Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estarei cantando aqui, enquanto chegar o momento da mensagem, às 7h30, e você é convidado para louvar ao Senhor, com um hino firme nas promessas do meu Salvador. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Ficou pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas em que trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade, sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade já desfruto em mim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegra em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Nós possamos estar firmes nas promessas de Jesus, firme na palavra de Deus, Porque as promessas de Deus são grandiosas, Como também os seus mandamentos, Que exigem de nós obediência, mas sempre por trás do mandamento Deus traz uma promessa. E que nós possamos ficar firmes, sabendo que o nosso Deus não mente, o nosso Deus é aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Que Deus nos abençoe, você que está chegando aí, seja
muito bem-vindos nesse momento aqui, para estarmos ouvindo a mensagem do Senhor. Damos aí as boas-vindas ao prefeito Geran, ao Diogo, ao Juan, Iris, né? Cleia, minha esposa, Claudione, Nayara, Grazi, Edmilson, Ronaldo. Eu creio que a maioria aqui estão com a família, com as esposas, né? O prefeito Rafael, Paulo César, né? E Deus nos abençoe nessa noite, que vocês possam sair logo sendo abençoados, alimentados pela palavra que o Senhor tem a nos trazer nessa noite, né? Como que Deus tem cuidado de nós, como que Deus é bom. Chuva de bênção teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo chuva de bênção dos céus, chuva de bênção, chuvas de bênção dos céus, tanta nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuva de bênção teremos, que do Senhor nos virão, os pecadores indignos, graças dos céus obterão. Chuva de bênção, chuva de bênção dos céus, tanta nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuva de bênção teremos, manda-nos, pois, ó Senhor, dai-nos as bênçãos dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuva de bênção, chuva de bênção dos céus, tanta nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuva de bênção teremos, chuvas mandadas dos céus, bênção a todos os crentes, bênção do nosso bom Deus. Chuva de bênção, chuva de bênção dos céus, tanta nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Que bom poder cantar que o nosso Deus é um Deus que manda chuvas de bênção sobre nossa vida. Queridos, como nós temos sido abençoados, né? Como igreja, mesmo nesse tempo difícil, pandemia, né? Sem estarmos aqui congregando junto como igreja, mas nós temos testemunho de irmãos que têm aí crescido na graça, no conhecimento do Senhor. Temos aqueles também que têm passado lutas, dificuldades, mas nós cremos que nós temos que buscar o Senhor, né? E só o Senhor pode derramar bênçãos sobre nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Você que está chegando aí, seja bem-vindo. Dentro de alguns minutos estaremos aqui transmitindo a palavra de Deus. Vou me ausentar aqui por um minuto somente. Então,
Queridos, mais uma vez, graça e paz. Estamos alegres, contentes pelo Senhor estar conosco, ser o nosso auxílio, ser o nosso socorro. Estamos gratos ao Espírito Santo, porque, através da palavra, Ele fala conosco, Ele nos alimenta. E eu queria convidar você, nessa noite, a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 5 ao 11. Nós não vamos pregar todos esses versículos hoje. Pretendemos ir até o 7, do 5 ao 7. Você já fica sabendo que a continuação dessa mensagem virá no próximo domingo. Então, abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 11. A palavra de Deus diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, patrocina o trato de uns com os outros, cingi-vos todo de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quero convidar você para estarmos orando nesta hora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Sabemos que Jesus é o nosso mediador, Pai, diante de Ti. E nós queremos, Senhor, agradecer, porque o Senhor tem sido bom, maravilhoso para conosco. E por isso, Senhor, nós Te louvamos nesta hora, pela Tua bondade que excede. Mas Te adoramos, Senhor, pela grandeza do Teu nome, pela grandeza do Teu poder. Senhor, pela Tua justiça, Senhor, pelo Teu governo sobre nossas vidas. Te adoramos, Senhor, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias, como nós aqui aprendemos domingo, Senhor. E sabemos, Senhor, que elas se renovam sobre nós a cada dia. Queremos, Senhor, nesta hora também Te pedir perdão dos nossos pecados. Pai, se ofendemos alguém, se deixamos de cumprir, Deus, com a Tua palavra, com os Teus mandamentos, perdoe-nos, Senhor. Nos lave com o sangue bendito de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Pai, nos mantenha puro diante da Tua presença. Nos mantenha limpos, Senhor. Que agora, ó Espírito Santo de Deus, abre o nosso coração, abre a nossa mente, para que a palavra, Senhor, que vai ser pregada, venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades. Que possa encontrar um terreno fértil. E que nós possamos, nessa noite, ser alimentados e produzir frutos que agrade o Teu coração e que abençoe vidas. Pai, é o que nós Te pedimos e peço que o Senhor me use como instrumento Teu, nesta hora, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, queridos e queridas, irmãos e irmãs. Costumo sempre, no início da mensagem, na parte introdutória, fazer perguntas. E eu quero convidá-los, nessa noite, a fazer um autoexame da nossa vida, diante desse tempo tempestuoso, de calamidade, desesperança.
se nós temos nos tornado mais humildes ou soberbos. Essa é a primeira pergunta. Será que nesse tempo nós temos nos humilhado mais, né? Ou temos estado mais soberbos, mais orgulhosos, né? Nós estamos mais dependentes de Deus ou estamos mais dependentes da nossa capacidade? Temos ficado mais ansiosos ou temos depositado os nossos anseios nas mãos do Todo-Poderoso? Temos crescido e amadurecido na nossa vida espiritual ou estamos doentes? Que conselho você precisa? Que conselho que eu preciso? Que conselho que nós precisamos que nos ajude nesse momento? Que exortação nos ajudaria? Queridos, o apóstolo Pedro, ao escrever esta carta aos cristãos perseguidos do primeiro século, foi para encorajá-los a manterem acesa a chama da esperança. Pedro, como pastor, e essa palavra a gente vai usar muito hoje na mensagem, vamos olhar para Pedro como um pastor, mas também como um conselheiro. Ele era apóstolo, né? Mas ele era pastor, ele era conselheiro, cuidava de outros, cuidava de igreja, não é? E ele encerra a primeira carta trazendo vários conselhos pastorais aos seus leitores daquela época, como também para nós hoje. Conselhos que são de grande relevância para toda a igreja de Cristo, toda a igreja de Jesus, em todos os tempos. E como pastor, Pedro aconselha, em primeiro lugar, aos pastores, aqui os presbíteros, né, do versículo 1 ao 4, aqui no capítulo, nós lemos, o capítulo 5, o capítulo 5, né, da carta, do 1 ao 4 versículo. E do versículo 5 ao 14, ele aconselha todo o rebanho do Senhor Jesus. Começa aconselhando aos pastores, os presbíteros, né? E depois ele se volta para todo o rebanho, para toda a igreja. E o seu tom de aconselhamento é um tom de ordem, são exortações para que nós possamos ser submissos e humildes. Essa é a primeira parte aí dos seus ensinamentos. Depois, ele vai nos ensinar a ser sóbrios e vigilantes. E, por fim, que cada um possam permanecer firme na graça de Deus em Cristo Jesus. No versículo 5, Pedro, como pastor, exorta aos mais jovens a serem submissos aos mais velhos. A submissão nessa carta é um assunto que predomina toda a epístola, toda a carta. Pedro vai ensinar que nós devemos ser submissos às autoridades públicas, lá no capítulo 2, de 13 a 17. Depois, ele vai dizer que os empregados devem ser submissos aos seus patrões, no capítulo 2, 18 a 25. Depois ele vai falar que as esposas também devem ser submissas aos seus maridos, capítulo 3, de 1 a 7. E agora, Pedro aconselha aos jovens a serem submissos aos mais velhos, aqui no versículo 5. E aí nós podemos classificar as suas exortações da seguinte forma. No versículo 1 fala aos presbíteros, como nós já falamos aqui. Do versículo 5 aos jovens. E do versículo 6 ao 11, a todos os seus leitores. E aí para nós hoje, né? Para toda a igreja. E por isso eu quero propor o tema dessa mensagem, que é o pastor nos exorta à maturidade espiritual. Queridos, quando nós somos pastoreados, ou quando somos pastoralmente exortados, é para crescermos em maturidade espiritual. Todos nós, pela Bíblia, né, ou um irmão que aconselha, que exorta pastoralmente a nossa vida, é para crescermos espiritualmente. Todos nós cristãos estamos nesse processo de crescimento espiritual, de
ser mais maduro, de desenvolver a nossa salvação. Por esse motivo, o apóstolo Pedro, como pastor, ele faz 3 exortações que nos ajudam no amadurecimento espiritual. E quais são estas exortações? Então, a primeira é que nós vamos estar vendo hoje, do versículo 5 ao 7. Pedro nos ensina a sermos submissos e humildes. Então, sejam submissos e humildes. Essa é a primeira exortação de Pedro, o apóstolo, como pastor, nos aconselhando a crescermos espiritualmente, a amadurecermos, a estarmos mais perto de Deus. O ensino do 5º versículo, na sua primeira parte, é para que os jovens sejam submissos aos líderes espirituais mais idosos, mais maduros. Pedro usa aqui a palavra grega, o potássio, para submissão. No original grego significa sujeitar-se, obedecer, submeter ao controle de alguém, ou seja, render-se à administração ou à liderança ou ao conselho de alguém. No versículo 1, aqui do capítulo 5, Pedro roga aos presbíteros para pastorear o rebanho de Deus. E agora no versículo 5, ele roga igualmente aos jovens, ou seja, também aos jovens, a serem submissos aos seus líderes espirituais mais idosos, mais maduros. Simon Kistmecan, ele comenta o seguinte, ele diz aqui que Pedro ensina que na igreja os presbíteros são chamados à posição de liderança. Ele exorta os homens mais jovens a serem submissos a eles e unge que esses jovens demonstrem respeito e deferência para com aqueles que são de idade mais avançada. E ele continua dizendo que, consequentemente, eles aprendem obediência e humildade, ou seja, olhando para os mais idosos, líderes, né, em relação aos mais velhos, e ao mesmo tempo eles estão sendo treinados para assumir cargo de liderança na igreja e na comunidade. Nós provamos um pouco disso na nossa igreja, estamos provando disso, uma igreja nova, recém-organizada, né? Nós temos os nossos presbíteros, que ainda são novos de idade, né? Nós temos diáconos ainda mais novos de idade, mas que nós temos caminhado junto e crescido junto aí na liderança da igreja. E Pedro, ele está trazendo esse ensinamento para toda a igreja. Né? Começa na parte que nós deixamos aqui, que ele ensina aos pastores a pastorear o rebanho, mas agora ensina aos jovens e depois ensina a todo o rebanho como deve ser essa vida de submissão e humildade. A submissão, ela é uma característica do comportamento de um cristão maduro. Os que querem crescer em maturidade devem entender que a decisão de se colocar debaixo de uma liderança de outro é para a ordem e para a prática do bem. Por isso, a submissão é um ato de amor aos líderes que são mais maduros espiritualmente e que pode treinar outros nesse mesmo processo. Aqui o pastor que vos fala, fui muito abençoado por conviver com outros pastores experientes, com outros presbíteros experientes, outros líderes, né, que me ajudaram e me ajudam até hoje nesse crescimento. Mas logo em seguida, o apóstolo recomenda que a submissão não seja somente aos presbíteros, aos líderes, mas também no trato de uns com os outros. Né? Também no trato da irmandade, dos relacionamentos. E para isto acontecer, todos precisamos nos cingir de humildade. E aí a gente pergunta aqui o que é humildade. O que é humildade? É ter uma opinião de si mesmo. É quando consideramos os outros melhores que nós. E aí não é se considerar melhor do que os outros. É uma opinião
que nos leva a entender que eu tenho que aprender com o outro. De me humilhar, que eu sou incapacitado, sou limitado, não é? E que eu tenho que olhar aquilo que é bom para poder crescer. É claro que o maior exemplo nós podemos olhar para Jesus. E Jesus diz assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E quando nós vamos olhar para a história de Jesus, para o discurso de Jesus, para as suas caminhadas, não é? Até mesmo diante das suas exortações, nós vemos essa humildade de Jesus, né, que estava sempre disposto a ouvir as pessoas e ajudar as pessoas. Né? O verbo aqui, cingir, usado por Pedro, tem o sentido de nó ou fita, que ata duas coisas. Era uma larga tira de pano branco ou avental usado pelos escravos, atados à vestimenta por um cinto. Segundo Strong, cingir-vos todo de humildade. Isso significa que é revestir-se de humildade, né, e que implica em se sujeitar uns aos outros. Eu dependo de ajuda. Eu me humilho, porque eu preciso aprender, eu preciso demonstrar essa humildade. Pedro traz essa exortação porque a humildade é a única forma de resolver qualquer conflito de relacionamento, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer relacionamento. Nós precisamos ter humildade. É nesse sentido que o conselho pastoral aqui é para que todos se vistam com o avental da humildade para manter as nossas vestes limpas. A sugestão é de que os cristãos devem atar a humildade à sua conduta para que todos possam reconhecê-los. Ou seja, todos aqueles que nos veem possam dizer: esse homem, essa mulher é um homem de Deus. É um homem manso, é um homem humilde. O ensino aqui é que todas as nossas ações devem ser revestidas pela humildade. O reverendo Hernandes, eu gosto sempre de citar, ele cita uma frase que a humildade é o portal da honra, enquanto a soberba é a porta de entrada da queda. A humildade é o portal da honra, enquanto a soberba é a porta de entrada da queda. Mas pergunto para você novamente: o que é ser humilde? O texto vai nos responder. Pedro diz assim: porque Deus resiste aos soberbos. Então, por que ser humilde? O que é humildade? Por que ser humilde? A pergunta é essa. Acho que eu fiz a pergunta de novo, a mesma. Mas é por que ser humilde? E aqui, a resposta é por causa da resistência de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos. Deus se opõe. Deus reage ao soberbo. Pedro aqui, ele está fazendo uso do Antigo Testamento, do texto de Provérbios, capítulo 3, o versículo 34. Lá diz assim: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Escarnecer é desprezar, é falar arrogantemente. Em outras palavras, Deus despreza os que falam arrogantemente. É isso que o texto está dizendo. E o reverendo Hernandes, ele comenta aqui que como eu já citei lá em cima, não vou citar aqui de novo, né? Que a humildade é o portal da honra, enquanto a soberba é a porta de entrada da queda. Deus não suporta o orgulhoso. Né? E nós sabemos pelo texto de Isaías, capítulo 14, de 12 a 15, que foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás. Né? Por causa do orgulho. E se a gente observar o texto de Provérbios 8:13, vai dizer que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E olha agora o que diz: a soberba, a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa eu aborreço. Então o Senhor aborrece
a soberba, a arrogância, o orgulho, o Senhor aborrece. Então, Deus, ele resiste aos soberbos, né? Aí pergunto mais uma vez, por que ser humilde? Porque Deus concede a sua graça. Pedro, ele é direto. Deus concede a sua graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Aqui, meus queridos irmãos e irmãs, temos que entender que tudo provém da graça de Deus. Tudo. O crente vive em humildade. Se vive, é porque provém de Deus. Porque ele se submete a Deus. Porque ele olha para Cristo como exemplo. E Tiago, escrevendo sobre esse assunto, ele diz: antes, Deus, ele dá maior graça, porque diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago está concordando com Pedro. Tiago, capítulo 4, o versículo 6. O apóstolo Paulo, também escrevendo sobre esse assunto, ele vai nos orientar, ordenando da seguinte forma: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. E aqui ele está falando para a igreja toda, e ele diz: considerando cada um uns aos outros superiores a si mesmo. Ou seja, eu estou olhando para o meu irmão, para a minha irmã, querendo aprender com ele, querendo crescer, vendo uma oportunidade de Deus, naquele momento de relacionamento, para crescer com ele. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós não sabemos, irmão, o dia de amanhã, mas diante das situações que nós temos vivido, nós vamos ter que nos humilhar, creio eu, para dividir aquilo que nós temos. Né? Fazemos isso em algumas necessidades, mas pode vir tempos difíceis, em que nós vamos ter que dividir mais, não é? Que nos doar mais para abençoar o outro. E tanto que dar, aquele que divide tem que se humilhar, como aquele que precisa também para bater a porta. Né? E dizer: eu preciso de você como irmão, eu preciso da sua ajuda. Mas, irmãos, Paulo, depois, ele vai também nos apresentar o maior exemplo, que é o de Jesus, como eu já falei. Lá em Filipenses 2, de 3 a 8. É o texto aqui que eu estou seguindo. E ele vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? Ele diz: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Uma parte que só coube é Jesus. Mas a outra, ele diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E aqui nós temos que aprender com Jesus. De se humilhar, saber que nós estamos na terra, que nós somos homens. E agora tem que olhar para aquele que é o maior exemplo de humildade, que se humilhou, tomou forma de homem, que veio para o nosso mundo, né? Que sentiu a nossa dor, que sentiu o nosso pecado, que tratou de nós, né? E levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. E diz aqui que ele foi reconhecido em figura humana e a si mesmo se humilhou, de novo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Jesus é esse maior exemplo, né, de humildade. Mas Paulo, ele vai continuar ainda, nos versículos de 6 a 7, o apóstolo Pedro, ele vai dizer: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Pedro, ele ensina sobre a humildade de uns para com os outros, mas agora Pedro nos exorta pastoralmente a sermos submissos e humildes também para com Deus. E nesses versículos aqui, nós vamos tirar alguns ensinamentos. E o primeiro aqui é que nós temos agora um mandamento.
ele diz, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Nós temos aqui uma ordem que tem que ser cumprida por nós. Humilhai-vos vem seguido aqui, queridos, de um advérbio conectivo, que é portanto. Isto quer dizer que o apóstolo já nos instruiu a nos humilharmos uns com os outros e continua agora falando do mesmo assunto, agora nos ordenando a sermos humildes diante de Deus, sob a poderosa mão de Deus. Humilde para com o próximo, para com o meu irmão, agora humilde também para com Deus. A poderosa mão de Deus, o apóstolo faz uso aqui de uma linguagem do Antigo Testamento, que é muito comum nos Salmos, nos livros proféticos, se vê falar sobre a poderosa mão de Deus, que descreve o governo de Deus sobre o seu povo, aqui com relação a Israel. Aqui, Pedro está dizendo sobre todos aqueles que se humilham diante dele. A mão de Deus está sobre nós. E temos que entender que a mão de Deus disciplina algumas pessoas e que a mão de Deus defende outras pessoas. Deus é o soberano que governa todas as coisas no céu e na terra. E aqui nós perguntamos, você é humilde com os outros e humilde para com Deus? O resumo dos mandamentos, o decálogo dos 10 mandamentos, é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, não é? E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mateus 22, 37 a 39. Ser humilde para com o próximo e para com Deus. O pastor Pedro aconselha a sermos humildes aqui no horizontal e também no vertical. Uns para com os outros e para com Deus. Esses ensinamentos percorrem por toda a Bíblia. Tiago ensinou também, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tanto o apóstolo Pedro como Tiago nos ensina a nos sujeitarmos a Deus, confiando totalmente nele, com convicção e uma completa dependência dele. Jesus ensinou que os que se humilham como uma criança é o maior no reino dos céus. Mateus 18, de 1 a 5. Mas além de termos uma ordem nesse texto, nós vamos ter também uma promessa, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Queridos, só Deus pode exaltar o homem e a mulher que se humilham em sua presença. Somente Deus. E eu creio que existe um tempo oportuno. Não é o meu tempo, não é o seu tempo, mas é o tempo de Deus. A nossa resistência diante das lutas, diante das tempestades e provações, elas têm limites, nós somos limitados. Deus conhece o meu e o seu limite. Deus sabe até onde nós podemos aguentar. Então, podemos aqui dizer que Ele só permite o tanto que nós aguentamos. Essa é a verdade. E por essa causa que o apóstolo Pedro nos incentiva dizendo que Deus, aos que se humilha diante dele, Ele os exalta. Mesmo que pareça demorado, mesmo que seja no último estágio, no último instante, Ele nos levanta e nos concede a vitória. Aleluia. Eu creio, você crê? Primeiro nós temos que passar pela cruz, para depois receber a coroa. Primeiro o sofrimento, depois a glória. Mas é preciso, irmãos e irmãs, lembrarmos que é aos humildes e não aos soberbos. Contudo, não é por méritos, porque alimentaria uma falsa humildade, mas Ele conhece o nosso coração por completo. Creio que a maior exaltação do crente,
acontecerá na volta de Cristo. Ou quando Ele nos chamar para junto dele. Não tem exaltação maior para o crente do que estar um dia com Cristo na glória. Né? Mas o Senhor, Ele cuida dos seus, o Senhor nos honra, mesmo aqui nesse mundo, pela sua misericórdia e pela sua graça. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos sujeitamos a Ele. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos aí um mandamento, temos uma promessa, mas nós temos uma recomendação. E Pedro vai dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Queridos, lançar no grego fica explícito que é um ato único, total. Lançar, entregar todas as nossas ansiedades ao Senhor. Tudo aquilo que nos inquieta, tudo aquilo que tira a nossa paz. Colocar diante do Senhor. A palavra grega para ansiedade significa ser atraído por diferentes direções. Ou significa estrangulamento. Que coisa! Porque a ansiedade, ela sufoca, ela aperta o nosso pescoço, ela estrangula, né? Aqui figuradamente. Ela tira a paz, ela tira o sono, perdemos o sono, perdemos o ânimo, perdemos a coragem. E aí, nós não temos força para carregar o peso da ansiedade. Esse peso é estrangulador. Sofremos inutilmente. Então, nós precisamos tirar esse fardo de sobre nós e lançá-lo sobre Deus, seja qual for a preocupação. Lançar totalmente. No sentido espiritual, é a perda da nossa confiança e segurança em Deus. O que nos pode, veja bem, o que nos pode levar a demonstrarmos a falta de fé. Por isso que temos que entregar totalmente ao Senhor, porque Ele promete. Ele quer que lancemos sobre Ele, mas Ele faz promessa. Aqueles que se submetem e se humilham diante de Deus são aqueles que descansam confiado no seu agir. Ele dará a vitória, mas a minha parte é a minha responsabilidade. Ele não fará em meu lugar, nem no seu lugar. Eu preciso lançar as minhas ansiedades, as minhas inquietações nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Então, precisamos lançar não em parte, mas toda a nossa ansiedade. Isto é, levar a Deus todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações e descansar nele, que pode nos ajudar. Jesus ensinou, lá em Mateus 6, 25, versículo 32, resumindo aqui o texto, depois você pode ler todo o texto, capítulo 6, de 25 a 32, até 34, né? Mas Jesus diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque os gentios é que procuram estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O nosso Pai sabe. Nós não precisamos ficar ansiosos com o dia de amanhã. E por isso que Jesus vai dizer lá no versículo 34, basta o seu dia, o seu próprio mal. Mas o apóstolo Paulo, e creio que tanto Pedro como Tiago, como Paulo, o apóstolo Paulo, aprenderam com Jesus. E o apóstolo Paulo vai ensinar em Filipenses 4:6, dizendo, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Querido e querida, já é tempo de obedecermos essa ordem. Faça o teste. Um dia eu fiz. E tenho feito a cada dia. Lance a ansiedade sobre ele. Descanse. Confie. Sabe por quê? Porque nós temos uma garantia.
O texto continua dizendo, porque Ele tem cuidado de vós. Ele quem? Deus, o nosso Pai Celeste. Eu vou lançar, ou seja, eu vou arremessar minhas ansiedades para distante da minha presença, confiando que Deus cuidará de mim. Mesmo que por um tempo ainda continuem os problemas, mas tem uma garantia que Ele cuidará de nós, que Ele tem o melhor para nós, que Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele vai nos mostrar, Ele vai cuidar, Ele vai abrir portas. Em nome de Jesus. O povo de Deus, do Antigo Testamento, eles caminhavam com uma segurança nas promessas de que Deus cuidaria deles. Se você for ler o Pentateuco, os livros proféticos estão cheios de promessas que Deus fez. Deuteronômio 31:6 vai dizer assim, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco diante da guerra, das perseguições. Não vos deixará, nem vos desamparará. Promessa de Deus. Deuteronômio 31:6. O salmista Davi nos ensinou, e esse versículo é muito lindo, porque ele se casa de forma maravilhosa com os ensinamentos aqui de Pedro, de Paulo, de Tiago e de Jesus. Lá no Salmo 55, versículo 22, ele diz, confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Olha que coisa linda. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Mas a igreja do Novo Testamento recebe a mesma promessa. É só você conferir Hebreus capítulo 13, o versículo 5, a parte A e o versículo 6. Diz lá dessa forma, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Então, meus irmãos, a Bíblia está cheia de ensinamentos que nós podemos depositar a nossa vida, a nossa ansiedade nas mãos do Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Mas o que fazer com tudo isso? A primeira parte dessa mensagem nos desafiou aqui, durante esse momento, a sermos submissos e humildes diante de Deus e diante dos homens. Mas nós sabemos, queridos e queridas, que o nosso dia a dia é bem diferente. Teoria é uma coisa e prática é outra, totalmente diferente. Jesus disse aos fariseus, na parábola do fariseu e o publicano, ele falando para os fariseus, que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, isso aqui a gente pode resumir a primeira parte da mensagem com esse ensinamento de Jesus. Você conhece bem essa passagem. O fariseu em pé orava para si mesmo, mas não se humilhando, mas se engrandecendo, e dizendo, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano que está ali, ó. Jejum, 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, estando em pé também, longe dele, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Oh, meus irmãos, Jesus vai terminar essa parábola dizendo que o fariseu que se exaltou, que foi soberbo, ele não alcançou a misericórdia. Mas aquele que se humilhou diante de Deus, foi justificado, foi aceito, foi recebido. Deus usou de misericórdia. Nós estamos sendo observados por Deus, querido irmão e querida irmã. Deus nos conhece por completo. Não temos como nos esconder de Deus.
Ele conhece cada um de nossos pensamentos, cada uma das nossas ações, Ele conhece os nossos erros, Ele conhece os nossos acertos. Por isso devemos seguir o conselho pastoral do apóstolo e as suas exortações. Ele nos ordena: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quero concluir dizendo: sejamos submissos. Sejamos mulheres e homens humildes. Lancemos sobre o nosso Deus todas as nossas inquietações, todas as nossas ansiedades, pela oração e pela súplica, com gratidão, com ações de graça. Que possamos passar esse tempo de pandemia, de crise, crescendo em humildade e aprendendo a descansar naquele que pode nos suprir, nos sustentar e nos dar paz. Que Deus nos abençoe. Amém. Aleluia. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, aplica essa palavra no nosso coração. Nós aqui temos exortações, ordem, mandamento, mas nós temos promessa do Senhor. Pai, aquilo que cabe a nós, o Senhor quer que façamos, mas aquilo que cabe a Ti, Senhor. Quando nós obedecemos, o Senhor abençoa, o Senhor abre portas, o Senhor nos exalta conforme a Tua palavra, o Senhor nos faz descansar em Ti, o Senhor tira o peso das nossas preocupações. Cuida, Senhor, da vida de cada um dos irmãos que nos ouve nesta hora, daqueles que ouvirão ainda essa mensagem. Cuida da minha vida, Senhor. Cuida da Tua igreja. Pai, que possamos, nesse dia, nos humilhar diante da Tua presença, atrás da cruz de Cristo, olhando o exemplo de Jesus, e passarmos por esse tempo vitoriosos e voltar a congregar mais humildes, Senhor, mais dedicados, mais maduros espiritualmente. Oh, Pai, faça isso conosco, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida e sobre todo o povo de Deus, toda a igreja do Senhor espalhada por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Eu quero só transmitir para você, que é da igreja, da cidade, e o nosso conselho reunido nessa tarde decidiu que por mais 7 dias a igreja ficará fechada. Ou seja, até o próximo domingo. O próximo domingo a igreja ainda continua sem as suas atividades de culto presencial. Eu sei que você está fazendo um culto aí na sua casa, um culto doméstico, e tem ouvido a palavra pregada aqui. E na segunda-feira, de amanhã a 8, nós estaremos reunidos novamente para ver as decisões que nós vamos tomar. Nós temos sido noticiados na nossa cidade que essa semana não houve nenhum caso de Covid. Esperamos em Deus que não tenha mais casos, né? E se mantendo assim, nós vamos avaliar essa situação novamente com o conselho da igreja. Então, ore pelo conselho da igreja, ore uns pelos outros. Se tiver um tempinho, ligue para alguém, deixe uma mensagem, né, de conforto. Uma boa semana a todos, na paz de Cristo Jesus. Abraço.